Estamos de volta aqui no Bioparque de Fungirola, na Espanha, acompanhando os lêmures. Esta matéria sobre lêmures foi realizada no Bioparque de Fungirola, na Espanha, com a colaboração do nosso correspondente internacional, o Dr. Petro Possel. Os lêmures são conhecidos em Madagascar como os espíritos das florestas. Os antigos romanos denominavam lêmures as almas dos defuntos. As boas almas protegiam o lar e a família, enquanto as almas penadas atormentavam os pobres mortais. Lêmure refere-se a qualquer espécie da infraordem dos lemuriformes. Todas elas são arborícolas e endêmicas na ilha de Madagascar, na África. Assemelham-se no aspecto e nos hábitos, e por ter o corpo parecido, aos macacos. São dotados de focinho que lembra o da raposa, grandes olhos, pelo lanoso, muito macio e cauda geralmente longa e peluda. Os lêmures são mamíferos pertencentes ao grupo de animais chamados primatas, como os lores, os táceos e os macacos. Existem cerca de um total de 14 espécies e 24 subespécies ou tipos de animais na família dos lêmures, além de aproximadamente 50 espécies aparentadas, incluindo os lêmures anões, os lêmures camundongos, os lêmures coalas, os índres e os aiais. São mansos e costumam ser sociáveis. Algumas espécies vivem em grupos de 10 ou mais indivíduos. A maioria é ativa à noite e dorme durante o dia. Eles podem comer frutas, folhas, brotos, insetos e pequenas aves, além também dos ovos das aves. Os lêmures são encontrados apenas nas ilhas de Madagascar e Comores, próximo à costa leste da África. A maioria vive em árvores nas florestas, mas o lêmure de cauda anelada mora nas áreas rochosas. Indícios fósseis indicam que eles atravessaram o mar após Madagascar ter se separado da África, enquanto que seus antepassados competiam com macacos e outros primatas. Os lêmures estavam a salvo, sem qualquer tipo de competição, e por isso diferenciaram-se numa grande quantidade de espécies. A maioria dos lêmures tem o rosto parecido com o das raposas e longas patas traseiras. O comprimento varia entre 6 centímetros a 70 centímetros, sem incluir o rabo. Em alguns casos, o rabo peludo é mais longo que o corpo. O índre, no entanto, possui um rabo muito curto. O único que tem um rabo listrado é o lêmure de cauda anelada. A maioria dos lêmures tem uma pelagem lanuda, que pode ser avermelhada, cinza, marrom ou preta. Por definição, o lêmure tem corpo de tamanho médio ou pequeno, de 12 a 44 centímetros, focinho alongado, proeminente, dentição constituída por 36 dentes
assim dispostos: 8 incisivos, 4 caninos, 12 pré-molares e 12 molares. Possuem polegares oponíveis e no segundo dedo uma garra que utilizam justamente com os incisivos inferiores para se pentear. Na verdade, têm unhas em vez de garras. Suas caudas não são pênseis e sua visão possui cores limitadas. Todas as espécies vivem na ilha de Madagascar. As espécies pequenas alimentam-se de frutos, folhas, brotos, néctar, insetos e pequenos vertebrados. O resto das espécies são essencialmente herbívoros, embora possam complementar a dieta com insetos. Os lêmures podem pesar dos 30 gramas até os 10 quilos. As maiores espécies, algumas das quais pesavam mais de 240 quilos, extinguiram-se desde que os humanos se estabeleceram em Madagascar. Várias espécies de lêmures estão ameaçadas de extinção, porque o seu habitat foi sendo destruído devido ao corte das árvores nas regiões em que eles vivem. Ao contrário do resto dos primatas, os lêmures vivem numa sociedade matriarcal. A maioria dos lêmures é quadrúpede e a maioria corre ou salta por entre os galhos. Alguns destes animais mostram uma exímia habilidade para saltar, utilizando a cauda para equilibrar o movimento e as pernas fortes para dar o impulso. Outras espécies, quando descem ao solo, conseguem andar sobre os 2 pés. Os lêmures se movem no solo aos pulos. Como em outras espécies de primatas, as mães carregam seus filhotes nas costas. Os lêmures e outros prosímios se comunicam por meios bem variados, alguns deles até curiosos. Os gritos podem ter finalidades diferentes. Servem para se comunicar entre si, alertando sobre a aproximação de predadores, seja pelo solo, seja pelo alto das árvores, e até para marcar território. A demarcação de território é tão importante para estes animais que algumas espécies dispõem de uma glândula com o esporão nos punhos, que é acionada toda vez que eles desejam marcar brotos de árvores. Esta atitude mostra a outros representantes que aquele território já tem dono. Seus hábitos alimentares e sua forma de interação com o ambiente são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, contribuindo para a manutenção da vida vegetal e animal. Porém, o desmatamento em muitas regiões tem colocado estes animais em sério risco de extinção. O lêmure gentil e o lêmure de colar branco, por exemplo, são 2 integrantes que estão na lista dos primatas mais ameaçados de desaparecer da natureza. De hábitos crepusculares ou diurnos, buscam um abrigo no interior das florestas densas e revelam sua passagem pela mata em busca de alimento com gritos agudos muito característicos. Preferem caminhar pelos ramos mais grossos e horizontais. Todos mostram um comportamento territorial bem marcado. Os lêmures são, em geral, herbívoros, vegetarianos e, em especial, frugívoros, e costumam saudar o pôr do sol com um coro de lamentações. Oh, como dice Javi, salen volando.